Sabias que sei onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpra, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros e eu voltaria a receber com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10 talentos. Porque a todo que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que não tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora das trevas. Ali haverá choro, ranger de dente. Palavra do Senhor. Toma o teu assento, aplaudimos forte pela glória do Senhor. Amados irmãos, na tarde de hoje, como já disse no princípio, estamos a falar de um tema Deus me fez fonte. Mas eu trouxe um segundo tema para transmitir ao irmão: o homem só dá aquilo que tem. Entre parênteses, talentos. Amém. O homem só dá aquilo que tem. Mas se nós voltarmos, creio que já deram várias definições que o foco é o mesmo. Pode ter linguagens diferentes, mas o objetivo é o mesmo concernente ao nosso tempo. Aleluia. E eu fui buscando tentar entender o que é uma fonte, porque Deus todos nós conhecemos. Se nesta sala aparecer alguém dizer que não conhece Deus, você não é cristão. Você é como o povo samaritano, que adora um Deus que eles não conhecem. E como pode não conhecer um Deus, mas você busca, ora? Aleluia. Então, quando o nosso tempo está dizendo Deus me fez fonte, significa o que é uma fonte? Uma fonte é um princípio, uma origem, fundamento ou causa. Podemos dizer que uma fonte é uma nascente. Só que Deus nos fez fonte, mas nós não sabemos que tipo de fonte nós somos. Eu gostaria que alguém na tarde de hoje não tinha só ousadia de gritar Deus me fez fonte, mas tinha ousadia de conhecer que tipo de fonte o Senhor Deus fez. Porque se não entenderes isso, você pode ser fonte, como um dos nossos amados pegou ontem, fonte do pecado. Aleluia. Mas se nós lermos a Bíblia, vamos encontrar que no livro de João 7, 37 a 8, Jesus aparece dizer que ele é a fonte da água viva. Ele disse: se alguém tem sede, vir a mim e beber desta água, rios de água vão correr no seu coração. Aleluia. Mas uma coisa eu entendi, que a Bíblia está a dizer: eu sou a fonte de água viva. Significa, se existe fonte de água viva, também existe fonte de água morta. Aleluia. Só que nem todos ainda beberam a fonte da água viva. Aleluia. Na tarde de hoje, o Senhor quer que alguém que tem sede da palavra, que tem sede do conhecimento, beba da fonte de água viva. Porque o próprio Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quem bebe desta água automaticamente ganha uma vida. Mas estamos a dizer, com relação ao nosso tema, que o homem só dá aquilo que tem. Mas quem é o homem? O homem é você. Mas o homem é imagem e semelhança de Deus. Razão por qual ontem o pregador disse que durante a criação o Senhor foi criando. Mas quando chegou na vez do homem, mudou a linguagem. Façamos. Aleluia. Significa, se o homem é imagem e semelhança de Deus, e nós precisamos entender que o que constitui o homem não é corpo. O homem é constituído por 3 matérias: corpo, alma e espírito. Razão por qual nós nos perguntamos: o corpo, quando morre, automaticamente vai aonde? De onde veio? Do pó veio, do pó voltará. Adão não foi criado pelo pó da terra, mas Adão foi formado pelo pó da terra. Uma coisa é criação, outra coisa é formação. Aleluia. A criação do homem é a essência de Deus. Razão por qual o homem teve uma origem. Esta origem não veio do Quimbé. Esta origem do homem não veio do Santa Conta. Esta origem do homem não veio de nenhum município da nossa província. Mas a origem do homem veio do próprio Deus. Aleluia. Razão por qual, quando Deus criou o
do homem, existia alguma matéria que ainda não estava no homem. Era necessário o Senhor soprar nos seus narizes o fôlego da vida. Enquanto o Senhor Deus soprou, significa que a essência do homem estava dentro de Deus. Aleluia. E quando soprou, disse, o homem se tornou alma vivente. Aleluia. Então o homem, automaticamente temos algumas propriedades de Deus. Aleluia. Então nós também podemos ser uma fonte, razão por qual, se existem herdeiros, nós também somos co-herdeiros de Cristo. Aleluia. Se o meu pai é mestre, eu também posso me considerar mestre. Se o meu pai é fonte, eu também posso me considerar fonte. Só que o que você dá quando você é fonte? Porque nós sabemos, Deus, de todas as formas que se apresentou na pessoa de Cristo, que ele disse que eu sou fonte, disse é fonte de alguma coisa. Agora, como nós podemos dizer, Deus me fez fonte, mas nós sabemos que tipo de fonte nós somos? Talvez você é uma incubadora do pecado, talvez Deus te fez fonte, mas você mesmo inverteu o quadro, o conhecimento da fonte, se tornaste alguém como a fonte de Satanás. Aleluia. Se nós somos fonte, saiba que existem pessoas que nos olham como fonte. Aleluia. A razão por qual eu quero fazer entender alguém neste lugar que nós somos imagem e semelhança de Deus. Mas se nós analisarmos, o próprio Jesus se levantou dizendo que é a fonte. Mas quando chegou a Moisés, Moisés teve que ferir a fonte em vez de falar com a fonte. Aleluia. Moisés mandaram-lhe falar na rocha, ele fez o quê? Bateu a rocha. Aleluia. É necessário entendermos que Jesus, ele transmite, fala aquilo que é necessário para nós. Como fonte não temos outra razão de ter o conhecimento distorcido da presença de Deus. Se nós somos fonte, importa que a sua fonte que veio dele, caminhe nele mesmo também. Aleluia. Caminhe nele. Mas onde nós lemos, a Bíblia começa a